Paulo Régulus Neves Freire, considerado patrono da educação brasileira, foi o renomado educador que marcou o pensamento pedagógico do século XX. Nasceu no dia 19 de setembro de 1921, em Recife, Pernambuco. Desde os tempos em que lecionava a praxis educativa de Freire, caminhava juntamente com seus sonhos de democracia. Conhecido como educador do povo, Paulo Freire tinha uma postura política e ideológica que visava a superação das relações de opressão com coragem e luta. Olá, sou a Amanda, sou pedagoga formada pela UENG no ano de 2016 e hoje eu atuo na sala de aula na educação infantil. E além de trabalhar com a educação infantil, hoje também eu sou coordenadora de mídias na escola onde eu trabalho, uma escola de ensino privado. Eu sou Elizabeth Ramalho Procópio, sou professora aqui da UENG, Leopoldina, e trabalhei com educação de jovens e adultos, alfabetização de adultos durante algum tempo. E sou também funcionária pública de uma escola de 1º ao 5º ano, que é uma escola pública de Cataguaras. Eu me chamo Cláudia Conte, eu tenho formação em pedagogia, supervisão escolar, tenho mestrado em educação, em avaliação e gestão da educação pública, especialização em educação inclusiva, especialização em religiosidades afro-brasileira, enfim, tenho também formação em música, tenho técnico em instrumento, violão, flauta doce, flauta transversa, tenho magistério de educação artística e estou aí numa caminhada na área de educação já há mais de 35 anos, né? A educação é a minha área preponderante de atuação. Nesses anos todos eu também atuei em algumas questões na área social, na área cultural, mas assim, a minha área preponderante é a educação. Falar do Paulo Freire é até um pouco, posso dizer, ambíguo, porque é um educador, né, que durante a nossa formação enquanto pedagogos, enquanto educadores, a gente estuda muito sobre ele, lê, tem muitas leituras pautadas nele, a gente vê também, né, outros educadores que são frutos dos estudos dele, dos trabalhos dele, mas ele é um educador muito bem posicionado no pensamento dele, né? Então acaba sendo meio que ódio e amor para alguns, porque ele tem um posicionamento muito forte dentro da área da educação, ele traz, né, estudos e ele traz muita clareza naquilo que ele pensa, naquilo que ele acredita, mas, né, particularmente, na minha opinião, sou muito apaixonada, né, por todo o trabalho que ele fez, pelas contribuições que ele deu para a educação e principalmente para a formação de educadores, né, não só a educação em termos mesmo no sentido, né, nacional, internacional, mas na formação daqueles que estão à frente dos trabalhos educacionais. Descrever Paulo Freire, né? Não é difícil a gente descrever Paulo Freire. Paulo Freire é a nossa grande referência enquanto educador. Haja visto o reconhecimento dele, né, no mundo. E Paulo Freire, ele foi uma pessoa, eu vejo ele como alguém que enxergou, né, na época dele, quando ele inicia a trajetória, a caminhada dele, uma pessoa visionária, uma pessoa que teve uma sensibilidade muito grande para entender o processo educacional, para além de uma educação somente para romper mesmo, né, com os nossos padrões de educação mais autoritária, assim como ele mesmo disse, rompendo com a chamada educação bancária. Então, Paulo Freire é um grande educador e um educador de uma sensibilidade muito grande, com uma visão de mundo, né, uma consciência política, uma consciência crítica, uma pessoa revestida de muita verdade, muita sensibilidade e uma das maiores referências que a gente tem na educação. Paulo Freire, para mim, é um pensador,
um educador envolvido com as causas populares, envolvido com as questões de politização, as questões de consciência, as questões de crítica, uma pessoa que viveu aquilo que ele defendia. Freire ousava e colocava em prática sua metodologia que alfabetizava e também politizava seus alunos, fazendo com que os mesmos percebessem a forma como eram oprimidos. No Rio Grande do Norte, em 1963, ensinou 300 adultos a ler e escrever em 45 dias. Olha, o Paulo Freire, quando ele vai, escrever, até um dos livros dele que eu sou apaixonada é A Pedagogia do Oprimido, eu acho que ele traz com muita clareza essa ideia que a gente precisa tirar, desconstruir mesmo, de que a educação é algo simplesmente sistematizado, que a educação está ainda naqueles modelos bem arcaicos de educação tradicional, da educação burguesa, dessa educação onde o professor ele é detentor de todo saber e que ele vai chegar em uma sala e passar os seus conhecimentos para cabeças vazias, quando na verdade a gente está ali lidando com seres humanos tal qual como nós, carregados de experiência, cheios de uma cultura, cheios de influência, e que quando a gente chega no ambiente de sala de aula, na verdade existe apenas uma troca, não é um lugar onde alguém passa algo para o outro, mas é uma troca, onde um passa um conhecimento para o outro. E eu vejo que essa é uma das perspectivas, que a metodologia freiriana, a própria presença, de Paulo Freire, ela vem trazer para a educação e para os processos de ensino em geral. Porque às vezes a gente pensa em educação e só lembra da sala de aula, E Paulo Freire também desconstrói isso, que ele diz que é muito para além, Tem a ver mesmo com as relações sociais, com as vivências, e que educação é tudo, Educação nós temos em casa, na relacionamento, na comunicação entre os familiares. A gente tem também aí a educação nos lugares que a gente convive, nos nossos grupos sociais, e eu acredito que esse é um marco da metodologia freiriana. Paulo Freire dizia que as pessoas, todas as pessoas têm um saber, todas as pessoas têm a contribuir, a aprender com o outro, a ensinar, e isso é uma troca, Ele falava muito da libertação, que essa libertação ela não acontece sozinha, ela acontece na interação com o outro, e que o outro ajuda, mas que é um processo de cada um, de se libertar, de ter consciência da sua própria condição no mundo. Consequentemente, por conta do seu método inovador, a ditadura militar o obrigou ao exílio. Começando um novo ciclo de sua vida, escreveu sua primeira e mais famosa obra, Pedagogia do Oprimido, no ano de 1968. Os conceitos nele contidos vão buscar boa parte do conjunto de sua obra. Paulo Freire submeteu toda uma ideia de submissão nos processos de ensino para uma verdadeira praxis pedagógica. A gente tem em Paulo Freire a base para o nosso trabalho na área de educação. Eu vejo dessa forma, porque quando a gente começa a analisar toda a história da educação, a gente percebe outros nomes, com certeza, que são referência para nós também. Nós podíamos aqui citar muitas outras educadores que foram fundamentais, no nosso processo de escolarização, na evolução da educação brasileira e no mundo. Mas Paulo Freire conseguiu, vamos dizer, trazer, como se ele tivesse agregado muitas ideias que são fundamentais, na educação, e ele agregou isso a uma prática. Ele trouxe para nós uma prática para o nosso cotidiano escolar que abre para nós a possibilidade da gente pensar numa educação que é transformadora, numa educação que é emancipadora, e trazendo isso para dentro da escola, para o contexto da escola, de uma forma prática realmente. Então, ele conseguiu, acho que, traduzir o que deveria ser o nosso fazer para que a educação pudesse realmente ser esse processo que transforma pessoas.
eu gosto muito, para poder a gente entender, né, Paulo Freire também, trazer uma outra contribuição, que sempre foi, né, para mim, uma outra referência, que é de um filósofo que professor durante muito tempo na Universidade Federal de São João del Rei, em Juiz de Fora, que é o professor Tiago Adão Lara. E o professor Tiago, ele sempre defendeu o ideal de educação como um processo, como a educação enquanto produção humana, trazendo esse conceito de produção. Então, quando a gente pensa na educação por essa vertente, a gente consegue entender mais a ideia de Paulo Freire. Porque se a gente entende que o produto da educação são as pessoas, né? Quando a gente fala assim, por exemplo, o que é o seu fazer enquanto profissional? Se eu perguntar isso para um pedreiro, ele vai falar que ele constrói casas, que ele edifica casas, né? Se eu perguntar para uma costureira, ela vai falar que a produção dela são as roupas que ela costura, que ela produz, né? E aí, quando eu pergunto isso para o educador, e aí, educador, o que você produz? Né? O que a gente vai responder? A gente produz gente. Falar, mas como que você produz gente? A gente produz gente. Por quê? É através da educação que as pessoas se fazem, né? Que a gente se edifica. Então, quando a gente entende isso, a gente entende essa relação tão forte, né? Da nossa construção cultural, dos nossos fazeres, né, das nossas relações enquanto sociedade, e como que é importante o educador, porque o professor Tiago ele vai falar também que nós temos os educadores formais e os não formais, porque todos nós somos educadores. Mas só que quando a gente assume a formalidade da educação enquanto profissional dela, a gente entende que a nossa tarefa é produzir pessoas. Como? Através daquilo que a pessoa vai desenvolver na aprendizagem dela. Né? Através da construção do eu dela a partir daquilo que ela vai agregando no seu processo e vai se transformando enquanto pessoa. E aí a gente entende muito bem o que Paulo Freire falava, que a educação ela é um processo de transformação e não tem como a gente pensar em mudar uma sociedade para que ela seja uma sociedade mais igualitária para o maior número de pessoas se a gente não assume a educação enquanto transformadora. E aí é que é muito relevante, né, a contribuição dele quando ele mostra para nós, por exemplo, que tudo tem que ter sentido. Aí é que faz toda a diferença, né? É uma educação que faz sentido. É uma educação onde eu não vou simplesmente ensinar uma criança, eu vou alfabetizar uma criança com coisas que não façam sentido para a vida dela, mas que eu tenho a responsabilidade de já pensar num processo de alfabetização, por exemplo, onde tudo que eu vou estar ali desenvolvendo com aquela criança, com aquela pessoa que está ali à minha frente, tem que fazer sentido para a vida dela. Eu tenho que provocar o pensamento dessa pessoa. Eu tenho que provocar, né, nela a vontade de realmente querer entender a sua vida, o seu contexto. Eu tenho que permitir que essa pessoa tenha voz dentro do contexto do processo de aprendizagem, né? Porque se a educação for provocadora nesse sentido, essa pessoa vai conseguir pensar as relações em volta dela. Ela vai conseguir pensar o contexto dela e, a partir disso, o que ela vai querer mudar do contexto de vida dela, né? Então, assim, essa contribuição dessa chamada de atenção dele para a gente, de que você não pode simplesmente entrar para dentro de uma sala de aula, como foi o grande... Tem um exemplo que é o exemplo clássico que a gente tem de Paulo Freire, né? Que é a história da alfabetização dos adultos e do tijolo, né? Do exemplo do tijolo. Se eu coloco lá, se eu estou alfabetizando, por exemplo, pessoas que têm uma vida, que são pedreiros, que vivem no canteiro de obra, né? Então eu vou trazer a ideia, eu vou colocar a palavra tijolo como palavra geradora para chegar, para desenvolver o processo de alfabetização, mas essa palavra não pode estar lá estática. Ela tem que trazer e provocar para que todo o tijolo ali, ele consiga trazer todo o contexto de vida para aqueles homens que trabalham nos canteiros de obra ali, né? É muito diferente, por exemplo, de eu chegar perto deles e colocar lá bola, bala, vovô viu a uva, para pessoas que estão ali vivendo intensamente um processo de produção que muitas vezes os coloca numa condição
né, de desprivilégio dentro da sociedade. Então é o momento que a gente tem de trazer realmente sentido à vida daquela pessoa para ela entender que quando ela aprende a palavra tijolo e depois ela vai começar a silabar para ela conseguir alfabetizar, junto com aquilo ali, ela está mudando o próprio contexto de vida dele. O pensamento de Paulo Freire está muito presente assim na pedagogia, porque desde quando a gente se forma e toma contato, né, com as leituras de Paulo Freire de forma mais reflexiva, mais aprofundada, a gente consegue enxergar a importância dele nesses contextos educacionais, porque o que ele preconiza é que a gente valorize a cultura do nosso aluno, que a gente tenha um olhar respeitoso para essa cultura, né, e que a gente consiga dialogar com ela, que a gente consiga fazer com que o aluno avance no conhecimento, mas que ele se sinta parte desse processo. Então, é muito importante na educação ter esse olhar para o aluno integrado com o seu próprio conhecimento, com as coisas que ele já sabe e com as coisas que o professor vem propor. A gente consegue perceber, sim, algumas... Quando você pensa, por exemplo, no seu contexto, de uma maneira geral, a gente pode dizer que a gente tem pessoas que conseguem trabalhar com essa visão, né, realmente, de que eu preciso ter uma educação de sentido, que eu preciso contextualizar aquilo que eu faço, né, e tudo. Mas eu posso dizer assim que a gente ainda não é paulo freiriano o suficiente dentro das nossas escolas. E, inclusive, quando a gente... as pessoas falam e cobram assim, eu já vivi muito essa situação, das pessoas apontarem assim, você é aquela que gosta do Paulo Freire? Você é aquela que defende o Paulo Freire? Né? Às vezes as pessoas te lançam uma crítica, né? E colocam como se, por exemplo, Paulo Freire fosse culpado pela educação do Brasil, então do jeito que está. E aí a gente tem que inverter esse discurso para as pessoas entenderem que a educação do Brasil hoje ela só não está numa condição melhor realmente porque a gente não assumiu realmente Paulo Freire. Porque nós não somos paulo freirianos no contexto mesmo profundo do que é, né, assumir Paulo Freire dentro do cotidiano escolar. Eu acredito que se isso fosse realmente algo incorporado de uma forma mais, né, ligada, mais consolidada dentro de cada educador, a gente não estaria vivendo, por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje no próprio país. A gente não estaria passando por tantos conflitos como os que nós estamos vivendo hoje, né, e de muita alienação das pessoas. Porque isso não é o que Paulo Freire nos propôs, né? Porque ele propôs a reflexão, ele propôs uma educação que ela fosse reflexiva o tempo todo. E nesse ponto, vem ao encontro de uma forma muito completa com o que a gente defende hoje, por exemplo, na BNCC. Então, hoje você tem uma base nacional comum que, quando você analisa ela, você encontra Paulo Freire ali. Porque você está ali, você tem as 10 competências, você tem as competências socioemocionais e mais as outras 9 competências, você tem uma série de contextos ali no documento que aponta para a gente, sim, uma vertente paulo-freiriana na própria Base Nacional Comum. Né? Quando você olha, por exemplo, aquilo que a gente tem das competências do século, que é o aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a ser, né? E ali você vai encontrar também aquilo que Paulo Freire falava para a gente. Né? Então, hoje eu consigo enxergar, sim, algumas que a gente tem uma preocupação. Quando você analisa os educadores de uma maneira geral, você percebe neles uma preocupação de querer ver se o que ele está fazendo está contextualizado, se o que ele está trazendo tem a ver com a vida do aluno, né? Se há essa preocupação do sentido, de trazer uma educação mais significativa.
mas a gente ainda é tímido na questão de provocar mais a fala, a reflexão desse aluno no seu contexto, né? Então, eu acho que, em parte, a gente consegue trabalhar as rigorosidades que Paulo Freire falava. Porque tem uma coisa também que é muito importante para a gente levar em consideração, que algumas pessoas, quando elas fazem a crítica a Paulo Freire, elas acham que elas pensam nessa coisa como se Paulo Freire não tivesse toda uma rigorosidade naquilo que ele nos propõe, como se fosse uma coisa solta, e não. Ele deixa muito claro para a gente toda a nossa responsabilidade enquanto educador, das nossas próprias competências. Então ele vai falar, olha, para você ser um bom educador, você tem que ter rigorosidade metódica, você tem que ter rigorosidade, sim, no seu saber, no seu fazer, você tem que dominar aquilo que você está fazendo. Em momento algum ele despreza as competências que o educador precisa desenvolver nele. Pelo contrário, isso está muito claro no livro dele, Pedagogia da Autonomia. Né? Então, assim, hoje eu percebo que a gente pode dizer que, em parte, a gente conseguiu aderir àquilo que Paulo Freire falava para a gente. Mas a gente ainda tem muita coisa ainda, né, que a gente precisa trazer realmente para o nosso contexto, para dentro da gente, para a gente poder dizer que a gente está realmente trabalhando com a proposta de Paulo Freire. Eu gostaria que fosse maior. Claro que a gente consegue ver alguns aspectos, né, dos estudos de Paulo Freire dentro da atuação de trabalho, dentro das escolas, mas eu acredito que se fosse mais ainda seria melhor. Querendo ou não, nós estamos ainda muito presos, né, como eu já mencionei, a uma educação bem tradicional. Até a gente consegue observar pelo posicionamento que a gente tem das carteiras na escola, né, pela chegada que a gente recebe os alunos ainda em fila. Muitas coisas ainda precisariam ter uma influência ainda maior. Eu acredito que, enquanto estudantes, a gente sai com uma mentalidade da faculdade e se depara com outra quando a gente vai para a sala de aula, quando a gente vai para os campos de atuação. Na faculdade a gente lê muito, nós estudamos muito e aquilo está muito vivo. E a gente encontra algumas barreiras quando a gente entra, né, para a nossa atuação pedagógica em si. A gente começa a encontrar barreiras e ver que não é tão acessível assim, né? Primeiro pelo grupo de educadores que a gente convive, que nem todos têm uma mente, né, aberta para experimentar o novo, para viver o novo. Mas até posso pontuar que esse período que nós estamos vivendo agora, né, de saída ainda da pandemia, né, de pós-pandemia, eu acredito que a gente vai ser empurrados a viver muito aquilo que Paulo Freire já, né, há tantas décadas atrás descrevia, né, de olhar para o aluno, de colocar o aluno como protagonista mesmo do conhecimento, de trazer as relações, porque na verdade a pandemia nos empurrou a isso. A gente tem que descobrir o que o aluno tinha em casa, a gente descobrir quais os elementos de casa que a gente ia utilizar para dar uma aula, e ele já falava isso, né? Ele trazia que a gente precisava conversar com o aluno, que a gente precisava saber do contexto de vida do aluno para poder criar qualquer estratégia de ensino, e eu acredito que vai ser, infelizmente, né, lógico, a gente lamenta, é algo que a gente não estava esperando, que a gente não gostaria de passar por uma pandemia mundial, só que em termos de educação eu creio que nós vamos ter grandes ganhos, porque nós fomos empurrados a nos transformar, né, nós fomos forçados a mudar esse posicionamento. E aí quem realmente estudou a fundo, quem realmente conhece, né, a obra do Paulo Freire, vai conseguir encaixar todos esses elementos, e eu acredito que a gente pode fazer uma educação transformadora de verdade. Dentro de tantas coisas que ele fez, né, durante a vida, como professor, alfabetizando os adultos lá por Recife, junto com os universitários, às vezes à noite, às vezes sem muita condição, né? Então, acho que o que ele deixou para nós assim, de importante mesmo é essa consciência crítica que a gente tem que ter da nossa condição, né? Ele fala da pedagogia do oprimido, que é a pedagogia que vai fazer com que aquela pessoa que é oprimida, ela possa enxergar a sua condição e tentar, junto com o outro, sair
dessa condição de opressão. Então eu acho que o grande legado que ele deixa para nós não é a metodologia de alfabetização em si, mas é essa consciência crítica que o alfabetizando tem que ter, principalmente o alfabetizando adulto, que está numa condição de exclusão, que ele não pôde estudar enquanto criança, por vários motivos, trabalhar, não ter escola, e ele ter essa consciência crítica que ele tem esse direito de se inserir no mundo, de ler, de entender o mundo, né? Então, ele fala isso, que a leitura de mundo vem antes da leitura da palavra. Então, todo mundo já traz essa leitura de mundo. E isso, numa roda de cultura, quanto que isso é importante, essa troca. Olha, eu sou apaixonada pela educação de jovens e adultos, ainda que eu não atue, né, tanto que eu tive contato mesmo com Paulo Freire antes mesmo da faculdade, né, porque desde muito pequena eu tive contato com a educação, minha mãe é educadora, meu pai, então eu sempre fui muito apaixonada pelo trabalho dele, porque eu já tive a experiência de alfabetizar adultos, e sempre me encantou esse conceito principal, né, dele trazer que a educação, as pessoas, elas são formadas, elas têm uma bagagem, e que para você fazer qualquer tipo de ensino, de orientação, você precisa compreender quem é aquele ser, né? Você precisa valorizar a pessoa enquanto pessoa. E então eu acredito que assim, esse conceito mesmo que o Paulo Freire traz também de unir a educação com a política, de que elas não são coisas separadas, mas que elas são coisas inteiras, e que a educação e a política também não pode ser algo que está a par da sociedade, né, ou algo que tem que ser trabalhado isolado, mas que nós somos seres educacionais e também somos seres políticos, né? E o Paulo Freire fala muito sobre isso, sobre essa questão da própria de ser um ser crítico, né? De pensar, de ser pensante, de criticar aquilo que a gente vê, de não aceitar qualquer coisa, né? A própria questão do posicionamento, de se posicionar naquilo que se acredita, de se posicionar naquilo que é melhor por um todo comum, né? De banalizar o individualismo. E eu acho que essa, assim, é uma das fundamentais coisas do pensamento e da obra de Paulo Freire, que nos faz refletir, nos leva mesmo a olhar para dentro de si, ver quem nós somos, qual o impacto que nós temos na sociedade, e entender que nós estamos num ambiente, né, e isso não só, como eu falei mais uma vez, educacional, mas nós estamos vivendo num ambiente sociável, e é necessário, né, que a gente tenha interações cada vez mais fortes, que a gente possa se importar cada vez mais com o outro, né, tentando quebrar as barreiras mesmo de hierarquia, tentando quebrar as barreiras, né, de grupos majoritários, grupos minoritários, e fazendo mesmo com que, tentando pelo menos, né, acredito que essa é uma tentativa, e tentando um dia a gente chegar lá, fazer uma educação cada vez mais humanitária. Eu até separei aqui 3 livros dele, porque assim, não dá para a gente simplesmente pegar e resumir a obra de Paulo Freire só, né, aqui. Mas nesses 3 livros aqui, eu acho que a gente consegue, nessa trilogia aqui, fazer um resumo da obra dele, né? E trazendo, né, toda a sua ideia. Então, assim, quando a gente fala em pedagogia do oprimido, que foi o livro base que a gente tem para falar da proposta dele, que aqui ele vai falar da experiência dele, ele vai falar dessa questão dos excluídos da sociedade, ele vai trazer uma reflexão importante sobre a questão da opressão, das relações de poder. E aí é muito bom quando a gente começa a pensar nas relações de poder, né, e o quanto que as relações de poder nos oprimem. E aqui é bom porque a gente consegue fazer essa relação com Foucault, quando ele vai falar das relações de poder, da forma como a gente lida com essa, o momento em que eu estou subjugado e o momento em que eu exerço o meu poder, né? Então é muito bom quando a gente faz essa relação. Então aqui ele vai falar dessa questão do opressor, e esse livro aqui, casado com Educação como Prática da Liberdade, são os livros que alavancam
toda a proposta de Paulo Freire, porque elas são lá da década de 80, né? Essa edição, as edições, né? Pega de 70 para 80. E então aqui ele vai denunciar a educação bancária, que é... Então, eu acho que essa é uma grande contribuição, que coloca na gente em alerta. Opa, peraí, o que eu estou fazendo? Será que nesse momento o meu fazer está sendo um fazer bancário? O que é isso? Eu estou aqui enquanto educador, no meu pedestal, dando a você algo como se eu fosse o dono do saber, né? Então, todas as vezes que eu me vejo numa postura como essa, a gente tem que lembrar, opa, peraí, Paulo Freire falou que eu não posso trabalhar com a educação bancária, porque a educação tem que ser libertadora. Ela é libertadora quando eu provoco pensamento no outro, né? E eu construo, esse processo de construção é uma construção mútua. Então, esse livro aqui alavanca para a gente toda a ideia da proposta de Paulo Freire. Então, aqui ele vai falar qual que é essa relação e por que a educação ela tem que ser libertadora, porque senão eu não tiro o oprimido da condição de oprimido. E ele não tem consciência de ser oprimido se eu não provoco pensar nele, né? Então, ele precisa dessa consciência do que é ser oprimido para ele poder se libertar. Então, esse é o livro base. Depois, quando ele traz Pedagogia da Autonomia, ele vai trazer um livro que é muito prático para a gente. E ele serve como referência hoje nos cursos de formação, nos cursos de pedagogia, em todos os cursos que a gente vai trabalhar a questão pedagógica, porque aqui ele vai trazendo rigorosamente o que é ensinar, né? Então ele vai trazer o papel do professor, o que nos exige cada uma das nossas situações enquanto escola. Então a minha questão da minha percepção da realidade, a questão da estética, né, da ética, na alegria que eu preciso no processo educacional. Então ele vai falar que ensinar exige curiosidade, eu preciso ser uma pessoa curiosa, eu preciso... E aí ele vai dissecando isso para a gente de uma maneira bem prática. Então é como Pedagogia da Autonomia, como se fosse um manual mesmo, uma cartilha para o educador. Porque aqui ele vai além do conceito e traz para a gente essa ideia mais prática, né? Então, eu quero ser um bom educador, eu quero ser paulo freiriano, eu quero trabalhar uma educação libertadora, uma educação crítica, eu quero tocar o meu aluno, despertar nele o pensar, né, o sentir. Então, deixa eu olhar aqui, o que eu preciso? Aí aqui ele vai dizer, olha, você tem que buscar suas competências. Você tem que ser um professor bom no seu planejamento, né? Você tem que considerar a questão da avaliação, você tem que... Então, tá aqui. E aí a gente fecha com Pedagogia da Esperança. Porque aí quando a gente está no momento, como esse, por exemplo, que a gente está vivendo agora, né? Ele vem e aqui ele faz uma revisão da obra dele, que foi um dos últimos livros, né, que foram publicados, e aí ele vai trazer aqui uma revisão de toda a caminhada dele e consegue fazer isso de uma maneira em que a gente não perca a esperança. Então, assim, por que a pedagogia da esperança ela é importante? Porque ela é a própria essência da educação. Porque se eu acredito que a educação é um processo transformador, que a gente constrói, né, e se reconstrói através do processo educacional, então você quer uma coisa que tenha mais esperança do que a própria educação? Né? Porque se ela é um processo dinâmico, e se através dela a gente transforma o mundo, a gente transforma a pessoa no próprio transformar de si mesmo, então não tem algo mais esperançoso do que a educação. Então ele consegue coroar para a gente, né, essa ideia do seu legado através de uma coisa que é fundamental para a gente, que é a esperança. Porque o educador ele tem que ser um eterno esperançoso. Ele tem que esperançar sempre, como dizia para nós também no Bem Alto, né? A gente precisa dessa esperança, porque sem isso a gente vai perdendo a motivação para a gente poder continuar, para a gente... E hoje, por exemplo, se eu voltar para a questão da educação no Brasil, nós, educadores, temos uma condição muito sofrida, né? Porque nós fazemos parte de uma categoria de profissionais que perdeu, né, a sua valorização ao longo do tempo, né? Nosso status ele foi completamente quebrado e colocado ao chão.
A gente transitou de uma condição em que o profissional de educação, as próprias alfabetizadoras eram vistas, né, como, na época em que era muito comum que só as mulheres faziam normal, né, que fosse para as escolas, serem as normalistas, né, alfabetizar as crianças, e elas tinham um lugar na sociedade que era um lugar de status. E aí a gente vai percebendo ao longo do tempo que esse status cai, ele quebra, e hoje a gente tem que ficar o tempo todo se mostrando, o tempo todo fazendo com que as pessoas entendam o quanto nós somos importantes dentro de uma sociedade. Né? Então, é difícil essa jornada, porque ela é uma jornada que nos coloca, às vezes, até solitários nos nossos fazeres. Essa pandemia que nós estamos vivendo agora revelou ainda mais, né, o quanto que o educador é solitário nos seus fazeres a partir do momento que ele teve que se reinventar sozinho. Né? Então, a gente vive numa sociedade que ela cobra muito do educador, ela cobra muito das escolas, mas a gente tem muito pouco o movimento reverso disso, que é as pessoas realmente olharem para esse educador, olhar para a condição hoje da escola e querer fazer parte desse processo. Né? Então, no meio de tantas dificuldades, no meio, muitas vezes, de tantas dores, se a gente não tiver esperança, a gente não continua a caminhar. Né? E a gente precisa disso porque, voltando lá no que eu falei no início, né? Nós produzimos pessoas. A gente faz parte desse processo diretamente. Né? Nós somos aqueles que estão ali ajudando a tecer a teia que nos garante. Né? Porque se a gente pensa na sociedade como uma grande teia, nós estamos ali tecendo essa teia porque a gente precisa dela para nos sustentar. Então fica aqui a questão. Que teia a gente está tecendo? O que nós estamos fazendo? Que tipo de pessoas nós estamos produzindo? E nós temos que fazer essa pergunta agora mais do que nunca. Porque se a gente chegou na condição que a gente está hoje, a gente precisa fazer essa pergunta continuamente dentro das nossas escolas. Né? Que aluno é esse? Ele é um aluno pensante? Ele consegue enxergar o mundo à volta dele? Ele consegue ser mobilizador nesse mundo? Ele consegue se ver como responsável para as mudanças nesse mundo? E isso independe de idade. Independe. Porque se eu falo, por exemplo, de uma questão que é muito falada, né, que é a questão do meio ambiente, e se a gente entende essa educação transformadora, por que a gente ainda tem tanta dificuldade para lidar com essa questão do meio ambiente? Por que a gente está numa cidade que ela ainda é tão suja, né? Quando a gente olha a nossa volta. Aí eu volto para aquela pergunta que vocês me fizeram antes também. Quando vocês me perguntam se hoje a gente consegue ver Paulo Freire no cotidiano. Por isso que eu repito que a gente vê em parte, numa forma bem fragmentada. Não o todo da proposta dele. Porque senão a gente não tinha mais problema em relação a lixo, não. Se realmente os nossos projetos pedagógicos do meio ambiente fossem trabalhados para transformar as pessoas, elas já estariam transformadas, porque nós estamos repetindo isso há quanto tempo? Quanto tempo a gente está repetindo sobre trabalhar meio ambiente, ele está no currículo, ele é obrigatório, ele é transversal. Né? Um outro exemplo que a gente pode trazer é que a gente está aí com uma lei, que é a 10.639, pelejando com a questão da obrigatoriedade de trabalhar a cultura afro-brasileira, e depois chegou a outra, né, trazendo a educação indígena também, e a gente não se apropriou na totalidade disso ainda não. Não. Porque se realmente a gente tivesse assumido isso, da forma como Paulo Freire nos ensinou, né, uma educação transformadora, e se a gente assumisse realmente o nosso compromisso de produzir, aí no processo de produção das pessoas, a gente não estava sofrendo pelejando por questões de racismo, como a gente ainda peleja, não. A relação das pessoas, entre as pessoas, a gente já teria transitado para uma condição melhor dessas relações. Porque hoje você não tem, a gente não teria talvez adultos, pessoas mais maduras.
mas a gente já teria uma geração aí de garotos, né, de meninas, de jovens, aí, de alunos numa determinada faixa etária que não seriam, né, que não estariam envolvidos em questões racistas, porque já teriam um outro pensamento. Então, a gente ainda tem que ler muito Paulo Freire, e a gente tem que, não só ler, mas a gente tem que trazer Paulo Freire para o nosso contexto. Escola, verdadeiramente. E entender que hoje, se a gente tem uma base nacional comum que se propõe a ser o que ela é, para a gente dar conta dessa base, a gente tem que ser Paulo Freireano. Senão a gente vai estar só repetindo uma lista de conteúdos e não estaremos desenvolvendo as competências que a gente se propôs desenvolver, que são as chamadas competências para o século atual em que a gente está vivendo, né, e adiante. Então, Paulo Freire está mais do que nunca atual, porque ele é como se fosse uma inovação para a gente ainda. Eu considero assim, né? A gente está discutindo isso, eu comecei meus cursos de formação na década de 80, mas a gente ainda pode dizer que ele é atual, porque a gente não conseguiu se apropriar totalmente dele na nossa prática cotidiana nas escolas. Deixou para o Brasil e para o mundo a história de uma vida de luta e indignação pelo viés da educação, na perspectiva da construção de uma sociedade mais justa e igualitária.